Jó, capítulo 17. Nós passaremos por todo o capítulo, mas vamos ler agora do verso 1 ao verso 3. Jó, capítulo 17, do verso 1 ao verso 3. Apenas acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Dá-me, pois, um penhor, seu meu fiador, para contigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra. Nós sabemos que ela é a verdade. Nós sabemos que ela é viva e eficaz. Nós sabemos que pelo poder do Senhor, aplicada pelo teu Espírito Santo, ela pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Alcança então, Senhor, os nossos corações, que ela possa verdadeiramente nos confrontar, para que aqueles que já creem no Senhor, que andam pela fé, possam a cada dia mais parecer contigo. E se há alguém, Senhor, que não foi alcançado pela tua graça, que o Senhor possa estar agora tirando os tampões dos ouvidos, dando ouvidos para ouvir, dando também coração para crer, para que toda a tua igreja possa andar na tua presença, fazendo a tua vontade, Senhor. Porque a única forma de nós não pecarmos contra o Senhor é sermos transformados. Nós, Senhor, não precisamos ser melhorados, nós precisamos ser transformados. Ó Deus, faz isso conosco, Pai. Em primeiro lugar, nos dá esse discernimento, que nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada, mas o Senhor arranca um coração de pedra e nos dá um coração sensível à tua palavra e transforma a nossa mente para então buscar andar segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que nós, Senhor, possamos colocar a nossa confiança no Senhor e descansar em Ti, ó Pai, na Tua verdade e na Tua condução. Ó Deus, alcança os nossos corações. E eu te peço também, Senhor, que alcance aqueles que o Senhor quer alcançar através de nós. E acrescente os santos aqui na Tua igreja, para a glória e louvor do Teu santo nome. Mas agora, Pai, o que nós precisamos é que o Senhor fale conosco e que sejamos verdadeiramente tocados pela Tua palavra, Pai. E que isso seja feito apesar de mim, Senhor. Que apesar de mim, o Senhor me use como um instrumento para expor a Tua palavra, e que a Sua igreja seja conduzida pelo Teu Santo Espírito para fazer a Tua vontade hoje e eternamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos, alguém já disse que a esperança pode ver acima de densas nuvens. Pode ver o céu acima de densas nuvens. E é algo que foge da nossa percepção natural, porque quando vem uma tempestade e daquelas bravas mesmo, que a gente quer tirar a roupa do varal, juntar as coisas para não sair voando do quintal, e fica com medo, fecha as janelas. A última coisa, ou uma das últimas coisas que a gente
é levado a pensar que o céu continua azul acima das nuvens. Nós somos desafiados para isso, porque nós não andamos segundo aquilo que nós vemos, nós andamos segundo a convicção daquilo que, porque o Espírito nos deu certeza, nós temos certeza. E as coisas da fé se explicam pela fé, não se provam. Mas nós precisamos conhecer o nosso coração. O autoconhecimento hoje, irmãos, ele é muito valorizado. Os coaches estão aí para isso. O meio corporativo fala sobre o autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa saber por que você reage a cada tipo de coisa. E aí a gente às vezes pode ficar com o nariz meio torcido para isso, mas a verdade é que os crentes já fazem isso, ou deveriam fazer, há muito tempo. Porque os crentes, eles têm que meditar na palavra de Deus, no próprio Senhor, olhar para o coração, colocar o coração diante de Deus, e Deus nos revela quem nós somos e quem que Ele quer que nós sejamos diante dEle. O crente fiel e sincero, ele faz isso. Então, o crente, ele é o que mais deve saber sobre essas questões de autoconhecimento. Fato é que a meditação das Escrituras e a oração cada dia tem ficado mais raro no nosso meio, mas é algo que nós devemos fazer. Nós devemos reconhecer quem nós somos para nos colocar diante de Deus. E é assim, irmãos, para que a gente possa viver essa vida, nós devemos entender o que te alegra, o que te entristece, o que te traz medo, o que te paralisa. Você tem que saber essas coisas, identificar e confessar. Sim, porque, por exemplo, ficar com medo, ficar paralisado por medo, é pecado. Qual pecado? O pecado da falta de confiança. O pecado da falta de confiança, ele tem em sua raiz o quê? Não crer e não confiar nas promessas do Senhor. Então, quando eu fico com medo, eu estou falando que Deus é mentiroso. Que isso, pastor? Porque a gente fica com medo, porque fala, será que Deus vai fazer isso mesmo? Será que Deus vai guardar a minha vida? Então, é pecado, porque nós não. Se Deus falou, Ele vai cumprir e eu vou ficar aqui. O que aumenta a sua fé? O que diminui a sua fé? O que te faz esfriar? O irmão não te cumprimentar na hora de ir embora faz você esfriar? Faz você não querer vir na igreja um mês? Você tem que saber o que te esfria na fé. Você tem que colocar diante do Senhor. Senhor, só porque fulano me cumprimentou, eu vou desviar? A falta de dinheiro te faz esfriar na fé? A falta de um carro te faz esfriar na fé? O que te faz esfriar na fé? O que te enche de fé? Nós precisamos saber essas coisas, irmãos, porque nós precisamos colocá-las diante de Deus, buscando a presença de Deus, para caminhar nessa vida, apesar dos pesares. E aquilo que nós estamos vendo é mais ou menos isso. Jó, ele não perde a fé. Nós vamos entender isso. A fé permanece, mas ele perde a esperança. Jó está exausto, desgastado, física, emocional e espiritualmente. Terrível a situação de Jó, irmãos. Após passar por todas as perdas financeiras, vai ser pesado, hein? Após passar por todas as perdas financeiras, ele falou no capítulo 16, ter a família destruída, e nós falamos que a família aqui é o clã. Ele perdeu toda a família, todos os empregados, perdeu tudo. A esposa se volta contra ele.
Os amigos estão contra ele, foram lá para aconselhar, estão contra ele. E após a resposta de Jó, eles começam outra rodada de discursos e estão sendo muito mais duros e violentos que eles tinham sido até aquele momento. Então isso está sobre Jó. Jó declara a morte como algo que é eminente, está diante dele. Não tem outra coisa esperando Jó senão a morte. Ele usa vocabulário forense, jurídico, como ele já tinha usado, né? Ele precisa de um fiador. Ele tinha falado que precisava de um mediador, lá para trás, um advogado. Mas além do mediador, o mediador vai chegar com o que diante de Deus? Aí ele fala, não adianta eu ter só um mediador, eu preciso também de um fiador. Eu preciso que esse advogado, ele apresente um penhor a Deus. Jó fala. O maior do Oriente, irmãos, que ele era reconhecido por todos pela sabedoria e por ser um homem de Deus, agora ele é um ditado jocoso na boca das pessoas. O texto diz isso. Ele é um mal, ele é algo a ser evitado. É o que as pessoas estão falando. Diante disso tudo, Jó dá nota que ele está perdendo a esperança dele está se esvaindo, mas ainda assim ele continua tendo fé no Senhor. Não ter fé, irmãos, é diferente de não ter esperança. Nós vamos aprofundar um pouquinho isso aqui. O que é a fé, o que é a esperança, qual que é a diferença? Por que a gente fala que ele está perdendo a esperança? Mas a morte está aí, mas ele não perde a fé. Porque ele está clamando a Deus. Ele está orando a Deus um clamor intenso e sincero diante do Senhor. E aí, o que eu quero que os irmãos guardem do capítulo 17, que a gente vai desenvolver um pouquinho, é que mesmo crentes, e crentes igual a Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, e que se desviava do mal, pode ficar desesperado, pode perder, desesperado é de desesperança, pode perder a esperança diante de um sofrimento extremo. Isso pode acontecer. Tanto que nós estamos vendo isso aqui. E aí, aprofundando no texto, a primeira coisa que nós vemos é a morte diante de Jó. E ele reconhece isso. E ele não tem dúvidas. E muitas vezes, irmãos, eu estou lendo um livro, estou fazendo um estudo, que depois eu quero que ele vire até um curso, que é sobre a morte. E um negócio que os crentes pararam de falar é da morte. A morte se tornou um mito, inclusive para os crentes. Sendo que a morte, qual é o poder da morte? Zero. A única coisa que a morte pode fazer com um crente é levar o crente à presença do Salvador. E você pode ter certeza que a melhor coisa que pode acontecer na sua vida, seja com um dia de idade, seja com 100 anos de vida, é morrer no Senhor. Mas nós não falamos sobre isso. Mas Jó fala. Porque, irmãos, quem pode escapar da morte? E o crente não pode fazer igual o ímpio, que abafa a consciência para não pensar na morte, que é iminente, é a grande rainha do desespero. Mas nós temos um rei que a derrotou. Mas nós não podemos fugir dessa realidade. A gente estava conversando de manhã e o pessoal prefere falar de prosperidade, riqueza, de outras coisas, mas a chance de você morrer é muito maior que a chance de você ficar rico. Não queria te falar isso não. Mas a chance de você morrer é muito maior que a chance de você ficar rico. Alguém lembra para mim o versículo 1 e 2, por favor? Meu espírito vai se consumindo, meus dias vão se apagando, e só tenho diante de mim a sepultura. Estou cercado de zombadores, os meus olhos são obrigados a contemplar suas provocações. Jó, ele reconhece
a situação que ele está. Por causa do sofrimento, por causa da doença, por causa daquilo que ele está vivendo, que é extremo, ele diz: eu estou diante da morte. E muitas vezes, irmãos, nós somos levados a pensar assim também. Diante de sofrimentos, calamidades, situações extremas, que a morte está à porta. Como é que Jó diz isso? O meu espírito se vai consumir. Aqui, quando ele fala o espírito, não é só a parte imaterial. Ele está falando que a força vital dele, o vigor dele, está indo embora. Jó está entregando os pontos. E ele expõe isso através desse lamento sincero diante de Deus. A minha força está se esvaindo. Está indo embora. Está acabando a minha vitalidade. O sofrimento prolongado, as dificuldades, afetam a nossa vida como afetaram a de Jó. Na área física, emocional e espiritual. Afeta, irmãos, não adianta. O que nós precisamos saber é que os remédios para a alma são diferentes dos remédios para dor de cabeça ou para dor nas costas. Para a alma, você não vai tomar uma dipirona. Os nossos remédios são diferentes. É a meditação, a leitura, a oração diante do Senhor. Mas o fato é que ela afeta todas as coisas e estão afetando profundamente Jó. Jó, irmãos, ele foi afetado pelas perdas familiares, nós já falamos, e permaneceu firme. Perdeu tudo financeiramente, se manteve firme. Perdeu a saúde, ainda ali no primeiro momento, ele ainda ficou firme. Só que a situação perdurou. E isso foi desgastando ele. E aí Jó diz: já era, acabou, é a morte. Mas é importante, irmãos, nós lembrarmos que o poder da vida e o poder da morte está no Senhor. Porque nós sabemos, quando a gente continua em Jó, Jó foi restaurado e Deus deu a ele muitos e muitos e muitos anos de vida, que ele chegou a ver a quarta geração dele. Com uns isso acontece, com outros não. É o Senhor que sabe, essas coisas estão na mão do Senhor. Tem alguém que a gente acha: ah, não, esse aí não passa dessa semana. Daí a pouco está andando na rua, comprando, vendendo, fazendo as coisas. E tem outro que está bem demais, vai no hospital para fazer, sei lá, estou com dor de dente, é internado e não sai mais, sai no caixão. Acontece. Nós temos experiência disso, de pessoas próximas a nós, e vemos as pessoas contando isso todos os dias. Então, o poder da vida, o poder da morte está nas mãos do Senhor. Mas Jó, na posição que ele está, ele fala assim: acabou, não tem mais nada. Só que essa falta de esperança de Jó, diante daquilo que ele está vendo, a falta de esperança, a frieza, a quietude espiritual, não está ligado diretamente à fé salvífica. Não é que Jó é uma pessoa sem fé, não é isso. A fé permanece ainda que como um resquício, embora não haja mais esperança. Isso fica claro aqui no texto, por quê? Porque Jó perdeu a esperança, está claro, é a morte, agora é só me enterrar. Só que ele faz isso como? Orando a Deus. Como que uma pessoa que não tem fé ora ao Senhor? Então ele está numa posição super crítica, mas ele está fazendo um lamento, entregando um lamento sincero ao Senhor. É o que nós vimos, é um lamento, não é uma murmuração. Nós vimos isso no sermão do capítulo 16. E aí ele leva, através do lamento, todo o seu desespero diante de Deus. Por isso que ele escreve assim: carregado, pesado. E o
texto tem esse propósito, porque ele é escrito como uma poesia hebraica. Não é um tratado doutrinário, irmãos. Nós não podemos ler Jó assim. Ele quer trazer a emoção, ele quer trazer o peso daquilo que ele está vivendo. Então Jó tem fé. Como crente que é, ele coloca a súplica diante de Deus. Ah, pastor, mas crente que é crente não fica desesperado, não fica atribulado. Irmãos, fica assim. Nós temos alguns exemplos. Eu quero que você abra comigo 2 Coríntios 4. Primeiro vez que nós vamos ler 2 Coríntios 4, 17 a 18. Ficar desesperado, ficar sem esperança, mas ainda assim demonstrar a fé nesses momentos críticos. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Quem encontrou pode ler, por favor. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterna vida de glória, acima de toda comparação. Não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo está falando de leves e momentâneas. Não é porque o que ele passou foi pequeno. É porque comparado àquilo que ele haveria de receber, não é nada. Então ele passa por todas as lutas, naufrágio, traição, chicoteado várias vezes, preso em masmorras, úmidas e escuras, sem comer, às vezes sem dormir, leve e momentâneo. É porque Paulo, não, isso aí não foi nada não. Claro que foi, lógico que foi. Mas ele fala, não é nada comparado ao que eu hei de receber. Nós vamos ler mais para frente que Paulo chegou em algum momento a ficar desesperado, sim. Então nós podemos ter tempo que a gente é muito atribulado, e sim, temos visto ao longo de todo o livro de Jó, a tribulação às vezes pesada pode alcançar o crente, mas ainda assim nós continuamos crendo. Porque é o Senhor que nos sustenta crente, com essa fé que ainda parece só um resquício dentro de nós. Porque, irmãos, a verdadeira fé vai além de ver e sentir. Se você for ficar esperando ver, se você for ficar esperando sentir, tem muita gente que vai ficar parado aí há muito tempo, não é pouco. Porque apesar da tribulação, apesar de às vezes a situação ser tão extrema, muito extrema, a fé permanece viva. Alguém lê para mim do versículo 3 ao 5. Dá-me, pois, Senhor, ser o meu fiador para contigo mesmo, que mais haverá que se possa comprometer comigo? Porque o seu coração cobriste o entendimento, pelo que não o exaltarás. Se alguém oferece aos seus amigos como presa, os olhos dos seus filhos desfalecerão. Irmãos, em situações extremas, desespero, sofrimento, pode parecer que não há saída. E isso nos faz, como Jó está sendo desafiado, a encarar a morte face a face. Irmãos, isso pode acontecer conosco, com os nossos amigos ou com os nossos parentes. E inevitavelmente vai acontecer várias vezes nas nossas vidas. Várias vezes. A não ser que o Senhor te leve primeiro. Posso ouvir um amém? Porque se o Senhor não te levar primeiro, você vai passar por isso. Com os seus amados, com os seus amigos. Vários momentos. Mas, ainda que seja uma situação super crítica, e a gente perca, que nós percamos a fé,
percamos a esperança, a fé permanece, ainda que pequenina, mas não tem problema, porque Jesus falou que a fé do tamanho de um grão de mostarda. E o grão de mostarda é por quê? Porque não tinha microscópio eletrônico na época ainda, meus irmãos. Porque se tivesse microscópio eletrônico e eles tivessem descoberto o próton, o elétron, Jesus tinha dado outro exemplo. Mas é porque o grão de mostarda era a menor semente conhecida. Então ele fala, por menor que seja a fé, ela é suficiente para te dar a salvação. E essa fé, mesmo que diante de toda desilusão, todo desespero, ela permanece. Por quê? Porque ela não é nossa, ela não vem de nós. Não é uma fé que eu tenho, é uma fé que eu recebi. E eu recebi de Deus. E se eu recebi de Deus, eu não posso perder. Não depende de mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque você perde chave, você perde roupa, você não perde a cabeça porque ela está agarrada no pescoço. A fé você não ia perder, por quê? É lógico que você ia perder. Você só não perde é porque o Senhor te dá e mantém você com ela. Nós lembramos muito de Efésios 2:8, né? Que a fé é dada, é dom de Deus. Mas eu quero ler outro verso, olha comigo, Atos 16:14, que é contundente da mesma forma. Atos 16, verso 14. Quem encontrou, leia, por favor. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Por que Lídia creu? Porque Deus abriu o coração dela. Porque se Deus não abrisse o coração dela, ela não tinha aceitado a fé. É só isso. Porque a fé é dada por Deus. Então Deus toca em Lídia e dá a ela fé. O Senhor abre o coração de Lídia e ela passa a atender. O que é isso? Além de crer, ela começa a obedecer a palavra de Deus. Ela passa a obedecer o Senhor em todas as coisas. As mais simples, as mais complexas ou grandiosas, vamos dizer assim. Muito embora o Senhor disse que a palavra dele é fácil, o mandamento dele é fácil. É o nosso coração que é terrível mesmo desobedecer, em planejar o pecado, fazer o pecado, em não se regozijar no domingo como o dia do Senhor. O nosso coração, ele é contra o Senhor, é por isso que é uma luta vir no domingo pela manhã na escola bíblica, por isso que é uma luta comparecer ao culto solene ao Senhor. Por quê? Porque o nosso coração não quer. Você não quer adorar o Senhor e pode confessar. É assim. Porque se o domingo é o mais perto que nós vamos chegar no céu, nessa terra, é o mais próximo que nós vamos chegar no céu, nessa terra, é o domingo, é o culto de adoração ao Senhor. Coisas, irmãos, que mostram que o nosso coração, ele é tocado pela fé e não atende, é porque a gente precisa de esforço, de se dedicar. Em João nós vemos que ele está sendo guiado por essa fé e ele não perdeu a fé porque ela não era dele. Porque tudo que era de Jó, dele mesmo ele tinha perdido já, não tinha? Filhos, rebanhos todas as posses, a saúde, tudo que era de Jó, ele já tinha perdido. E os amigos, isso é amigo, irmãos, perdeu tudo, ele não tinha nada mais. Mas a fé ele não perdeu, porque a fé não era dele. E aí ele se chega
se achega diante de Deus em oração, porque a fé que não é dele, é de Deus, que está nele, que o transformou, faz com que ele clame a Deus. E aí ele pede a Deus mais que um mediador, ele pede a Deus mais que um advogado, é o que está no versículo 3. Ele pede por alguém que se apresente em penhor para ele. Jó pede que Deus seja fiador dele. Jó pede que o próprio Deus seja tomado como fiador em lugar dele, porque ele fala assim, ele já tinha falado sobre a depravação total, com outro nome, né, irmãos? Porque Jó foi bem antes dos cânones de Dort, né? Bem antes. Então, eles ainda não tinham desenvolvido o TULIP, os 5 pontos do calvinismo que diz respeito à soteriologia sobre a salvação. Então ele não tinha esse conceito estabelecido dessa forma. Mas ele fala, não há um santo, não há um justo sequer. É o que Paulo fala depois, todos pecados destituídos estão na glória de Deus, todos carecem da graça. Então ele fala da depravação. E agora, ele fala assim, como todos pecaram, não há nenhum justo, nem eu posso ser meu próprio fiador, e nem ninguém sobre a face da terra pode ser levado diante de Deus como meu fiador. Não tem ninguém. Senhor, ser o meu fiador. É como se ele falasse assim no versículo 3, parafraseando, né? Ó Deus, dá-te por mim como meu fiador. Ninguém me defende, ninguém pode comparecer para pagar a minha causa. É o que Jó diz. E aí quando Jó faz isso, o que ele já faz? Ele já aponta para Cristo como o Salvador. Ele aponta para Cristo que é sacerdote, é aquele que media, é aquele que apresenta, mas é também ao mesmo tempo o que? Sacrifício. Cristo é sacerdote e é sacrifício. Esse é o ofício sacerdotal de Cristo para a salvação. Abre comigo Hebreus capítulo 7, verso 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador e superior a elas. Olha aí o fiador, aquele que apresenta o penhor para garantir uma aliança superior. Qual aliança superior? Que Deus fez com os homens, por conta só dele, só de Deus, para a salvação. Jesus é esse fiador. E essa fé é colocada somente em Deus, pois somente o próprio Deus pode nos representar e nos livrar no dia do juízo. Somente Deus. Diante do juízo, irmãos, nós só temos que falar assim: sou pecador, louvado seja o nome do Senhor que me alcançou. E o Senhor Jesus na cruz rasgou o meu escrito de dívida. Ele fez aquilo que eu não poderia fazer. É a única coisa, irmãos, que nós podemos fazer e falar. E aqueles que Deus tocou o coração para crer, como Jó, como Lídia, mas o versículo 4 e 5 fala também, nos mostra esse domínio, a providência de Deus para cerrar o coração dos amigos, para não entender o que estava acontecendo e continuar acusando Jó. Está aí, ó, versículo 4 e 5. Deus fechou o coração dos amigos para que eles, ao invés de trazer alívio, trouxesse dor sobre Jó. É o que está escrito aí, parafraseando também. E aí, irmãos, diante dessa fé que permanece viva, apesar da falta de esperança, as coisas continuam piorando. Aquele que é o maior do Oriente agora começa a ouvir um provérbio assim, conjectura minha, irmãos, algumas coisas que eu pensei. Você acha que está bem, né?
Olha o que aconteceu com Jó. Para ficar atento, para ficar esperto. Ah, você acha que você é bom? Você acha que você está com dinheiro na conta? Você acha que a sua saúde está boa, né? Cuidado! Lembre-se de Jó. Não seja ímpio, se fingindo de santo. Lembre-se de Jó, porque era o que os amigos estavam acusando Jó. Jó, você tem pecado, você é pecador, e mais cedo ou mais tarde, Deus ia fazer isso com você. Jó então virou um provérbio na boca das pessoas. Mas em tudo isso, irmãos, Jó mantém a fé em Deus. Diante dessa confusão, ele fala coisas aqui que não deveria falar. Claro, a partir do versículo 38, 39, 41, Deus vai tratar com Jó. Mas ele continua buscando o Senhor. Ele mantém a fé em Deus. Principalmente ao proclamar que somente o próprio Deus pode mediar e tomar o lugar dele e o nosso no tribunal, no juízo final. E essa redenção, irmãos, é mediada por Jesus. Jó não sabia disso, mas Jesus é Deus. Então, se Jesus é Deus e Jó confiava em Deus para o mediar, para advogar a causa dele, está tudo certo para aquilo que estava naquela época, e nós hoje, olhando para todas as escrituras, entender que essa redenção na qual Jó põe a fé dele ainda permanece, é em Jesus, conquistada por Jesus. Lembrando que Jesus vai ser ao mesmo tempo o sacerdote, o advogado e o sacrifício, o penhor. Vemos isso lá em Jó, trazendo aqui para a nossa realidade. É o plano da salvação determinado e descrito desde a eternidade. Como nós vimos hoje na escola bíblica, Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu desde a fundação do mundo. Não havia nada criado e Deus já havia sido morto em favor dos seus. E essa perda da esperança, irmãos, a partir do versículo 10, ela fica muito clara. Muito clara. Alguém leia para mim só do versículo 13 ao 16, por favor. Mas se eu aguardo já a sepultura da minha casa, se nas trevas estendo a minha cama, se ao sepulcro eu clamo, tu és meu pai, e aos velhos, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. De novo, Jó começa falando da morte, ele clama ao Senhor e depois fala: é o fim mesmo para mim. Acabou. Não tem esperança. Não tem jeito. É a morte que está lhe esperando. Ela está próxima e inevitável. Os amigos, eles não ajudam e sequer eles têm respeito por Jó. E Jó diz que só o próprio Deus o poderia livrar. E essa parte não, irmãos, o que é que Jó fala? Ele não está falando só da morte iminente. Ele está falando que mesmo descendo à sepultura, ele continuará sem esperança. Um homem crente, um homem reto, íntegro, temente ao Senhor, se desviava do mal. Um homem como outro que não havia, ele falou assim: eu vou morrer, não tem esperança para mim, nem agora e nem quando eu descer à sepultura. Um homem que andava com Deus, irmãos, mas ele foi abatido de tal forma que ele falou: não tem jeito mais. E aqui essa parte final mostra essa tensão entre o desespero e a fé. É o dilema que Jó está passando.
trazendo aquela carga toda da família destruída, de ter perdido tudo. Não me resta mais nada, senão a morte. E aí, da forma que ele escreve, irmãos, é muito pesado. Ah, o meu pai, eu perdi a minha família, eu perdi o meu clã. O meu pai é a cova. O meu pai é o sepulcro. Esse é meu pai. Você quer conhecer meu pai? Aqui, ó, prazer, pai. A cova. Jó, mostrando a realidade. E sua mãe, suas irmãs, o restante dos seus parentes, são os vermes que me comem dia e noite. Dia e noite. Você quer minha mãe? Aqui minha mãe. Você quer minhas irmãs? O meu clã? Os meus parentes? Aqui. Os vermes, mostrando a miséria humana, irmãos. O pó, porque o homem é pó. Irmãos, é impressionante. Eu costumo brincar que às vezes basta um resfriado para nos colocar no nosso devido lugar. Basta o pensamento de um diagnóstico negativo. Não estou falando do diagnóstico negativo, não. A possibilidade de um diagnóstico negativo põe a gente no nosso lugar. É o que Jó está falando. A miséria humana. Pó. Eu sou pó e não sou nada mais. O meu descanso eu vou encontrar quando eu voltar a ser terra. É o que ele está pontuando nessa tensão. Mas lembre-se, Jó está falando com os amigos dele? Não, é uma oração. Jó está orando. É um lamento sincero, pesado, diante de Deus. Ele está orando ao Senhor. Senhor, meu pai é o sepulcro. A minha mãe, minhas irmãs, os meus parentes são os vermes que o Senhor colocou sobre mim, porque eu sou pó e eu estou voltando para o pó, e é isso que eu sou. Mas ele está colocando isso diante do Senhor. E aí ele diz: e a esperança? E agora? Eu que perdi a esperança, cadê? Quando que ela vai voltar? Quando que eu voltarei a ter a esperança? Onde está, pois, a minha esperança? Versículo 15. Sim, a minha esperança. Quem pode ver a minha esperança? Para mim, o versículo 16, irmãos, é outra pergunta retórica. Ela descerá às portas da morte? A minha esperança vai descer comigo para a sepultura? E vai ficar lá enterrada? E vai se tornar pó como eu? Ele abriu o coração de forma sincera, irmãos. Nós falamos depois na escola bíblica sobre brigar com Deus, brigar com o Espírito Santo. Qual foi a última vez que você lutou com o Espírito? Porque só crente faz isso, irmãos. Só crente luta contra o Espírito. Para quê? Para matar a vontade da carne, para buscar fazer a vontade de Deus. Senhor, eu não tenho crido, a minha esperança está fraca, eu não sei se eu vou para o inferno, se eu não vou, eu quero viver como um crente aqui, na certeza que eu vou passar a eternidade com o Senhor. Qual foi a última vez, irmãos, que nós lutamos sinceramente com o Espírito Santo para que Ele transforme o nosso coração? Lembra de Jacó? Ele foi tão transformado que as Escrituras falam que ele foi ferido. Deus pôs uma marca. Irmãos, pode ficar tranquilo que eu acho que dificilmente o Senhor vai deslocar o seu tendão da perna, como fez com Jacó, mas Ele vai marcar o seu coração. Que todo mundo, por onde você passar, vai ver que você é crente, que você pertence ao Senhor, apesar de desespero, apesar de tribulação, apesar de dificuldade. Irmãos, é um contexto poético, carregado de sentimentos.
precisamos entender isso. Carregar de emoção é um lamento sincero, muito desesperado, que não vê mais saída para a situação dele. Jó não consegue ver nada diante dele, está exausto. Versículo 7 diz que ele já não está enxergando, não consegue entender mais nada, ele está desfalecendo. Esse é Jó, mas ele não para de orar e de levar o lamento dele, a oração dele ao Senhor. Ele está em oração diante do Senhor. Abre comigo Romanos 8, 37 a 39. Tem alguns lugares que eles falam assim: não, ninguém pode tirar da mão de Jesus, a não ser você mesmo. Ué, ou é ninguém, ou não é ninguém. A palavra diz que é ninguém, então é ninguém, nem Satanás, nem você. Ninguém pode te tirar da mão do Senhor. E aí o Senhor diz que nós somos mais que vitoriosos. Em que? Depois você vai ler Romanos, os versículos para trás. Na morte, na ressurreição, para sermos glorificados. E aí Paulo diz: mantenha-se firme no Senhor, parafraseando, porque nem a morte, nem qualquer coisa da vida, nem anjos, até mesmo Satanás, o príncipe desse mundo, nem todas as legiões do inferno, nem nada desse tempo presente, nem nada do que pode vir. O anticristo virá, nada do porvir, nem qualquer poder. O STF, porcaria, diante do Senhor, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura, nem o dragão de 7 cabeças, que representa outras coisas, mas se houvesse um dragão de 7 cabeças, pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o seu Senhor. Diante da falta de esperança, irmãos, e de situações muito críticas, nós temos que, com a fé que o próprio Deus nos deu, que a gente se volte ao Senhor. Caminhando para o final aqui, irmãos, Jó perdeu toda a esperança e mergulhou fundo no desespero. Mergulhou fundo no desespero. Irmãos, eu já vi pessoas muito certas e convictas da salvação, que quando o mal apareceu na esquina lá embaixo, já parece um bebê chorando. Mas nós não devemos julgar, porque a Escritura diz que é assim. Já vi muitas pessoas sendo excelentes consoladores, mas na hora que o mal bateu a própria porta, os conselhos que tinham dos outros não adiantava em absoluto nada, absolutamente nada para eles mesmos. Jó era um homem que consolava, que servia, que ajudava, mas agora foi a vez que ele mergulhou fundo no desespero. Isso pode acontecer com os crentes? Sim, claro, lógico que pode. Afinal de contas, Jó não era crente? Abre comigo 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8.
Quem encontrar pode ler. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo aqui está falando de uma daquelas leves e momentâneas. Lembra que nós lemos? Lembra que nós lemos? Agora no sermão, há pouquinho tempo, nós vemos Paulo falando das leves e momentâneas. Essa aqui é uma daquelas leves e momentâneas. Como é que Paulo ficou? Desesperamos da nossa própria vida, estivemos à beira da morte e não víamos mais luz, não havia chance para nós. Essa foi a natureza de uma das tribulações que sobrevieram sobre o apóstolo e aqueles que estavam com ele na Ásia, acima das suas. Irmãos, em alguns momentos nós vamos precisar ser provados acima das nossas forças. Sabe por quê? Você sabe por quê? Tem momentos que você vai ter que ser provado acima das suas forças, porque senão você não vai confiar no Senhor. Receba essa palavra, meu irmão. Receba essa palavra, meu irmão. Guarde-a no seu coração. Haverá momentos das nossas vidas que nós vamos precisar ser provados acima das nossas forças, porque senão muitos de nós não se voltarão ao Senhor. Que isso não seja necessário, né? Que a nossa vida de piedade, a nossa alegria no Senhor, ela não precisa ser provada nesse nível. Fato é, irmãos, que alguns de nós vão ser provados mais e outros menos. O Senhor sabe por quê. Às vezes, injustamente, como Jó. Às vezes, não vai ser nada como retribuição do que você fez. Não. Porque aqui, nós já vimos que essa teologia da retribuição dos amigos de Jó, ela é falsa e ela é mentirosa. Às vezes, Deus vai querer pesar a mão sobre você só para que o nome dele seja glorificado, só isso. E louvado seja Deus, se essa for uma escolha do Senhor nas nossas vidas, porque Ele o sabe, Ele há de nos fortalecer, Ele há de nos sustentar, porque é assim, com tribulações mais graves, com tribulações menos graves, quem te sustenta não é você mesmo. Quem sustenta não é as suas finanças que pode comprar os remédios, não é o seu plano de saúde que pode arcar com os melhores médicos. Quem te sustenta não são os amigos, quem te sustenta não é o trabalho. Crianças, quem te sustenta não é o seu pai e a sua mãe, não é. Ele é um instrumento de Deus. Crianças, orem ao Deus de toda a glória, pelo papai e pela mamãe. Se Deus me levar, como é que vai ficar minha família? Fica frio. Nunca foi você que cuidou da sua família. Nunca foi. Nunca foi. Pode ir despreocupado. Pode ir despreocupado. É o Senhor que nos sustenta. Abra comigo Isaías 41, 13. Se encontrar, pode ler, por favor. Isaías 41, 13. Porque o nosso Deus, como pela tua mão, não temos O Senhor te toma à direita, porque Ele é a autoridade.
é Ele que conduz, é Ele que faz todas as coisas do jeito que Ele quer e para a glória dEle. E louvado seja o nome do Senhor, que Ele quis nos separar para Ele, nos tomar e nos dirigir. E aí, irmãos, é maravilhoso quando o próprio Deus diz: não temas. É por quê? Porque você vai ter motivo na sua vida para temer, criatura. Sim, se você não fosse passar por situações que você temeria, isso não estava escrito tantas vezes na Escritura. Mas é porque toda vez que você ficar com medo, você tem que se voltar e falar assim: eu creio, eu tenho um Deus que me guarda, eu tenho um Deus que me consola, eu tenho um Deus que me sustenta, eu tenho um Deus que me ajuda. É isso, irmão. É uma promessa, e ela é real. E nós temos que nos lembrar que a graça que um dia nos alcançou, quando nós não queríamos o Senhor. Sim, por quê? Porque eu queria era fazer a minha vontade, eu queria as coisas do meu jeito, eu queria ser o meu Deus. Então é um milagre que mostra o poder de Deus, quando Ele me transforma e me faz me submeter à mão dEle. É um milagre poderoso da graça. E essa graça que nos salva, irmãos, ela continua nos sustentando até o último dia. Você precisa ter essa convicção que a graça que te salvou é a graça que vai te sustentar até o último dia, seja qual for a circunstância. Você precisa crer nisso, porque senão você está crendo à toa. A sua fé não te difere do ímpio, ainda que no final, no juízo, é que nós vamos ver mesmo a diferença de quem é do Senhor e quem não é. E ser crente nominal, irmãos, não vai valer esse tempo. Senhor, eu fui batizado. Senhor, eu tomava ceia todo dia. Aliás, tomar ceia todo dia com o coração não convertido vai piorar, né, irmão? Vocês sabem disso. A graça que salva, irmãos, é a mesma que nos sustenta. A graça que alcançou Jó, a graça que fez de Jó um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, é a graça que está sustentando ele aqui, passando pelo que ele está passando, mas orando a Deus, ao invés de murmurar. É essa graça que está sustentando Jó, é essa graça que sustenta todos os que creem verdadeiramente no Senhor. E é nisso que reside outra doutrina, que Jó já falava dela, muito antes do sínodo de Dort, a perseverança dos santos. Deus é quem sustenta, Deus é quem mantém os salvos continuando salvos, os salvos crer, sustentar os salvos crendo é uma obra de Deus, porque a fé que salva é a fé que nos mantém crentes. Nisso que reside, irmãos, a perseverança dos santos, a impossibilidade do crente de verdade perder a salvação, porque não depende de nós. Lembra disso? Você não consegue guardar a chave. Perde. Irmãos, nós perdemos dinheiro. Dinheiro é um negócio que está difícil. Você perde dinheiro, você não ia perder a salvação? Porque você não quer a salvação. Você queria pecar. Você queria fazer aquilo que desagrada o Deus de toda a glória. Se dependesse de você jogava fora da primeira esquina para continuar chafurdado igual porco na lavagem dos pecados. Então Ele nos dá fé, Ele nos sustenta na fé. E aí, irmãos, Jesus, Ele não é só o nosso mediador, Ele é o nosso penhor no dia do juízo. E a graça dele nos salva e se estende para nos sustentar aqui
todos os dias da nossa vida. Você precisa crer nisso e você precisa voltar a essa verdade todo dia, várias vezes ao dia. Toda vez que o calo apertar, você vai voltar para essa verdade. É o Senhor Jesus que me sustenta de pé nessa terra. É nisso que nós precisamos crer. E foi o próprio Senhor Jesus que prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até o fim, até a consumação do século. Creia no Senhor, creia em Cristo verdadeiramente, se arrependa dos seus pecados e se apegue a Ele para a salvação, e se apegue a Ele para suportar os dias maus, as noites escuras da alma, e prevalecer até a consumação, quando estaremos eternamente com o Senhor, louvando e bendizendo o nosso bendito Salvador. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Senhor, alcança os nossos corações. Alcança, Pai. Muitos de nós já ficou sem esperança, desesperados, diante de coisas simples, diante de coisas que nem se confirmaram. Ó Deus, nos fortalece. E ainda que nós fiquemos desesperados, nos dá a graça de ficar desesperados aos teus pés. Nos dá essa graça, Pai, de ficar desesperados na tua presença, clamando, suplicando, orando, louvando, bendizendo o teu santo nome, ó Pai. Faz isso conosco, Senhor. Que nós possamos louvar ao Senhor, que a fé que reside em nós não veio de nós, e ela permanece em nós, não por nossa causa, mas é porque o Senhor assim o quis. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que bênção, que privilégio, ó Pai, a salvação não depender de mim, ó Deus, mas me sustenta crente, Pai, fazendo a tua vontade, para que o teu nome seja engrandecido, Senhor. E que, ó Pai, a esperança que é dita aqui nesse texto como uma corda, ela seja aquela que eu me apegue, porque o Senhor é que me tirou do lamaçal do pecado. E essa corda que é a fé, eu agarrado nela, é que o Senhor vai me puxar para a vida eterna na tua presença, na força que o Senhor me concede, na capacitação que o Senhor me dá. Isso não vem de mim, isso não vem de nenhum de nós, é porque aprove ao Senhor um dia tocar o nosso coração e nos dar a fé verdadeira no Senhor, e que assim possamos seguir nessa vida até aquele glorioso dia que estaremos na tua presença para todo sempre. E o povo de Deus diz amém. Amém.